Neste vídeo, vamos apresentar como deve ser elaborada a dosagem de um concreto. Para isso, utilizaremos o método IPT-EPUSP, que consiste em executar 3 traços de concreto, sendo um rico, um médio e um pobre em relação ao consumo de cimento utilizado em cada um deles. Para executar esses traços, precisamos definir o alfa, que seria o nosso teor de argamassa ideal na mistura. O alfa nada mais é do que uma relação entre o teor de argamassa dividido pela quantidade de agregados totais do concreto. Utilizaremos o traço piloto de 1:5, uma parte de cimento para 5 de agregados, para definir o alfa ideal que será aplicado nos demais. Então, realizamos os cálculos de diversos alfas crescentes com agregado graúdo fixo para execução de 15 litros de concreto. Após calcular os alfas, é só executar o traço experimental para definir o melhor teor de argamassa possível. Mas como saber se o teor de argamassa está ideal? Podemos avaliar através da coesão do concreto, que deve estar bem misturado em proporções adequadas de agregados, ou então através do teste de colher de pedreiro, onde alisamos o concreto para verificar se forma uma superfície lisa. Podemos também verificar através do slump test, batendo na plataforma de suporte para verificar se a torre de concreto desmorona ou se abate aos poucos. Para definirmos o teor de argamassa, devemos considerar que, em uma situação real, há perda deste teor no transporte do concreto. Por isso, o alfa adotado será o alfa encontrado mais 2 a 4% de perda. Então, resumindo, devemos realizar os cálculos dos alfas, executar o traço piloto, definir o teor ideal de argamassa mais 2% para utilizar como adotado e aplicar esse teor nos outros 2 traços a serem executados. Após esse procedimento, para análise dos resultados obtidos, deve-se executar o slump test, calcular massa específica e moldar os corpos de prova para cada um dos traços elaborados. Através desse resultado, a gente obtém a curva de dosagem. Iremos apresentar agora a teoria na prática, com o experimento da execução da dosagem de concreto em laboratório. Inicialmente, executamos o traço piloto de 1:5. Pesamos todos os materiais a serem utilizados, que são eles: areia, brita, cimento e água. Inicialmente, para rodarmos o concreto, utilizamos uma mistura de água e cimento para untar a betoneira e evitar que o concreto grude nas laterais. Iniciamos então o experimento com o traço piloto de 1:5 e com um alfa de 0,42, e aumentamos a quantidade de água e material conforme íamos fazendo os testes com colher de pedreiro e o nosso concreto ainda não estava uniforme o suficiente. E chegamos ao alfa ideal de 0,50, porém adicionamos mais 2% como o método solicita, pois podem haver perdas durante o processo, como explicado teoricamente, e o nosso alfa final ficou em 0,52. Assim, com o alfa definido, podemos pesar a quantidade de material necessária para executar os traços ricos e pobre.
Após alguns testes e perceber que o concreto, ao passar a colher de pedreiro, ele já estava liso, sem aparições de britas, a gente resolveu fazer o primeiro slamp. O slamp se dá a partir de a gente encher em 3 etapas esse molde, dando 25 golpes em cada uma delas, arrasando, retirando o excesso de material e retirando o tronco em até 10 segundos. Podemos perceber que o concreto está ideal, pois quando executamos o slamp, ele não desmorona e ele se abate aos poucos. Também podemos perceber que não há falta de argamassa, porque não aparece em excesso as britas. Com o slamp dentro dos parâmetros esperados, iniciamos a moldagem dos corpos de prova. Passamos óleos nos corpos de prova para depois ajudar na retirada do concreto. Executamos o corpo de prova em 2 etapas, inicialmente enchendo de concreto até a metade, damos 12 golpes, enchemos o restante e damos mais 12 golpes e fazemos o arrasamento do corpo de prova. Assim, a gente faz também para os outros corpos de prova. Preenchemos também um recipiente com concreto para podermos medir a massa específica, lembrando que devemos desconsiderar a massa do recipiente. Assim, com o nosso alfa definido, a gente pôde continuar o nosso experimento e fazer os traços pobres e rico. Assim como realizado no nosso traço piloto, nos nossos traços pobre e rico, a gente também realizou o slamp test para verificar a consistência, se ela estava no que a gente gostaria. E também montamos os corpos de prova, assim como fizemos para o traço 1:5. Após 7 dias de cura dos corpos de prova, desmoldamos eles, polimos as bordas de contato do corpo de prova para maior contato com a prensa, evitando qualquer desnivelamento da base que pudesse interferir nos resultados. Assim, a gente levou os corpos de prova para a prensa para podermos descobrir qual o FCK de cada um. Vamos apresentar agora os resultados obtidos em nossos testes de laboratório. Nos resultados de slamp, tivemos bons resultados. Em geral, atingimos os objetivos nos primeiros slamp test de cada traço. Apenas no último traço, realizado pela equipe, o slamp deu 2 por conta da falta de água. Portanto, no traço 1:3,5, tivemos o slamp de 7,9, no traço 1:5 obtivemos o slamp de 5,5 e no último traço mais resistente obtivemos o slamp de 7. A resistência que obtivemos no laboratório dos corpos de prova foi dentro do esperado. As resistências obtidas nos ensaios para cada traço foram: no traço 1:6,5, 7,08 e 7,13 MPa, no traço 1:5,
10,63 e 10,82 MPa, e no traço 1 para 3,5, 16,07 e 17,08. Lembrando que foram 2 corpos de prova para cada traço. Aqui temos o gráfico dos resultados obtidos de resistência. Como a gente pode perceber e como esperado, o nosso traço mais pobre, que é 1 para 6,5, ele teve resistência mais baixa, seguido do traço piloto, né, que é 1 para 5, e o nosso traço com maior resistência foi o nosso traço rico, que foi 1 para 3,5. A partir dos dados obtidos pelo experimento, podemos construir nossa curva de dosagem. Tivemos um probleminha em remover a borda dos gráficos, mas ele está corretamente alinhado, então o gráfico vai funcionar. Aqui, por exemplo, para fazermos um concreto de 25 MPa de resistência, utilizaríamos uma relação água-cimento de 0,53, um traço de 1 para 4,1 e 400 kg de cimento por metro cúbico. Para definir a quantidade de materiais, foi utilizada as ferramentas de cálculo do Excel, nas quais foram empregadas fórmulas determinadas empiricamente no livro Manual de Dosagem e Controle do Concreto, de Paulo Helene e Talo Terzian. As fórmulas consistem em pegar 3 traços, em que um deles é o traço piloto. Em seguida, calcular o alfa, que é a porcentagem de argamassa, igual a 1 mais a quantidade de areia dividido por 1 mais m, onde m é a soma de pedra com areia. No nosso experimento, pegamos o alfa igual a 0,52 e o que nos forneceu o traço de 1 de cimento para 2,12 de areia e 2,88 de pedra. Aqui mostra a tabela do nosso traço piloto, onde é o dado o traço 6,042 de cimento, 12,808 de areia e 17,4 de pedra. A água adicionamos conforme a necessidade para dar o slump entre 6 e 8. Da mesma forma que fizemos com os traços 1 para 3,5, o qual nos forneceu um traço de 7 de cimento, 9,392 de areia, 15,140 de pedra, e no traço 1 para 6,5 obtivemos um traço de 4 de cimento, 12,096 de areia, 15,016 de pedra, e acrescentamos água em pequenas quantidades e testando o slump para que desse entre 6 e 8. Finalizamos por aqui o nosso trabalho sobre dosagem de concreto. Obrigada pela atenção.